Acordei passadas poucas horas, já com uns raios de sol a entrarem pelos xadrez das grades, e de repente ouvi aquela sirene estridente que marcou todos os mais de 1500 dias que ali passei e que marcava a alvorada. Não sabia se me havia de levantar ou ficar ali prostrada, pois todas dormiam. Era sábado. O som estrondoso das guardas a abrirem os ferrolhos das portas das celas fez-se ouvir com um eco pelo pavilhão inteiro, juntamente com um chinelar de pés a correr, não sabia eu para onde. As vozes ouvi-as ao longe. Oh, colega, quem é a última? Eu sou a seguir. Quem é a última? A seguir sou eu. A companheira do pijama, P, reparando que eu estava acordada, disse-me baixinho: Nita, vou ao refeitório buscar o pequeno almoço e vou marcar a vez para o telefone. Queres vir? Respondi: não, obrigada. Ela insistiu: mas não queres falar para a tua casa? Respondi: quero, mas não tenho cartão. Respondeu ela: eu empresto o meu. Tem pouco, mas dá para as duas. Arranja-te enquanto eu vou buscar o pequeno almoço, que eu marco a nossa vez para o telefone. Daqui a pouco começam as visitas. Vais ter visita? Respondi: não sei. E ela terminou dizendo: despacha-te, porque se não ficarmos no telefone à espera de vez, vai haver merda. Levantei-me. Parecia que tinha levado uma tareia, tais eram as dores que tinha no corpo. A pressão, os nervos, o colchão de espuma que me colocou a dormir na tábua, a cabeça vazia, os olhos a arderem com as lágrimas a teimarem, correr sem fim, sem rumo. Olhei-me no espelho e vi uma pessoa que não era eu. Era a minha assombração. Há perguntas que têm que ser feitas. Quem quer que sejas, onde quer que estejas, diz-me se este o mundo que desejas. Homens rezam, acreditam, morrem por ti. Dizem que estás em todo lado, mas não sei se já te vi. Vejo tanta dor no mundo. Meu nome é João Gonçalves, 70 anos. Nasci em 28 de março de 1944. Comida à minha mesa. Eu sou o presidente de 3 instituições de solidariedade social: as Folhinhas de Voga, o Centro Social Paroquial da Palhaça e o Centro Social Paroquial de Eirol. Sou assistente diocesano da Cáritas, tenho a coordenação da Pastoral Social na Diocese e também integro uma equipa de apoio às IPSS da Diocese. Sou capelão do hospital, sou capelão da cadeia, tenho um outro trabalho que é de coordenador nacional da Pastoral Penitenciária, portanto tem a ver com a presença da Igreja nas prisões em Portugal, não só garantir que essa presença exista, mas que seja feita com qualidade, formação naturalmente aos capelães, aos coordenadores diocesanos e aos visitadores voluntários relacionados com as capelanias das prisões. A minha vocação está muito marcada pela atenção ao sofrimento e à dor dos outros. Para mim, o sofrimento teve sempre uma marca grande, não porque eu sofresse, também realmente sofro como toda a gente, mas a atenção a quem sofre, sim. E tenho aprendido exatamente com os outros aquilo que é sofrer com serenidade e muitas vezes, como as pessoas dizem, com a naturalidade das coisas. Mas, bom, a vontade de Deus, e aceitam isso tudo. Isso dá uma paz muito grande às pessoas, uma paz muito grande. Isso eu aprendo com as pessoas. Mas a verdade é que Deus não quer que nós soframos. Pois não, Deus não quer o mal de ninguém. O Paulo João é uma grande pessoa, grande amigo, ajuda os pobres, nós somos assim a abrir, é uma pessoa de coração. Isso é uma... Não. É o coração a falar, que isto é o coração. Não, mas é verdade, é uma pessoa muito querida aqui. Até já, obrigado, até já. Tá bom. Andar? Dá.
é muito desafiante o trabalho numa prisão, porque é o ajudar a cuidar de alguém que tem atrás de si uma história muito complicada, que marca muito a pessoa, marca não só o tipo de ilícito que o levou à prisão, mas marca muitas vezes a sua falta de enquadramento na sociedade, seja sociedade de família, sociedade de trabalho, sociedade mais abrangente. E, portanto, são pessoas que carregam consigo problemas que, depois de passarem pela cadeia, continuam a carregar com eles e com mais um outro, que é a marca de terem ido à cadeia. Quando uma pessoa sai de um hospital, tratada, etc., normalmente não dizem está ali um ex-doente. Mas quando alguém sai de uma cadeia, está ali um ex-recluso. Esta marca, este cunho, que pode perdurar para a vida e que pode prejudicar a pessoa, é muito mais grave. Recordo-me de ter ido ainda como jovem, estudante, seminarista, à cadeia. Lembro-me apenas que uma casa fechada, lembro-me de algumas pessoas que tinha muito poucas pessoas, a cadeia era pequena e tinha muito poucos presos, era uma daquelas cadeias comarcãs com muito pouca gente, e recordo-me do cheiro, isso sim, aos desinfetantes, a velha criolina que se usava nas cadeias. E comecei a perceber que a minha presença podia ser importante. Nunca mais tive coragem de parar. Quero dizer que, inclusive, quando faço férias, às vezes faço férias, continuo a vir à cadeia na mesma. Só se de todo não posso, é que não interrompo para vir o dia de vir à cadeia, estar por perto para poder, na mesma, fazer este trabalho de presença e de escuta junto dos reclusos. Sim, eu pessoal para a missa. As prisões estão cheias de pobres, não tem só pobres, mas estão cheias deles. Sabemos que há pessoas que têm muito dinheiro, mas o dinheiro não foi suficiente para as libertar de terem uma prisão, quanto mais não seja preventiva, etc. Mas, efetivamente, estão. Porque há muitas pessoas que estão presas por multas. E uma multa, quem é que não paga uma multa? Essa é uma pessoa mesmo que não tem bens. Ou que não tem quem lhe empreste, porque não tem depois a garantia de poder restituir, de poder pagar. Portanto, há muitos pobres nas nossas cadeias e há pobres porque cometeram pequenos furtos, pequenos mesmo, são mesmo pequenos. Outros são maiores, não vamos agora estar a desculpar, mas e às vezes cometeram furtos por razões objetivas e às vezes de necessidade. Tipo, foi umas 20 cadeiras, mas a máquina é... Os preços são carentes de muitas coisas, às vezes são absorventes naquilo que pedem, alguns deles. Mas eu entendo isso. Não é tanto pela necessidade que têm do objeto em si, mas é pelo gesto do receber. Portanto, o gesto do carinho que veio do lado lá significou atenção, significou que pensou em mim. Agora, roupas pedem muito, vestuário, calçado, pedem muito. E como eu estou ligado a uma instituição da Diocese, as Florinhas de Voga, eu encaminho esses pedidos, temos um bom balneário com um bom roupeiro e, portanto, encaminho, as nossas técnicas de serviço social veem as roupas que podem levar e elas mesmas levam lá à cadeia. Portanto, neste tipo de coisas, sim, pedem. Eu costumo ir à cadeia de Aveiro 2 vezes por semana. Vou à segunda-feira fazer uma celebração da palavra com aqueles que querem vir. Vem sempre um grupinho e fazemos sempre uma celebração da palavra, fazemos no parlatório, que é a sala de visitas, arranjamos as coisas e vão comigo alguns visitadores. Eu, no princípio, o acolhimento é sempre um momento muito importante. Isso aí aparecem os abraços, os cumprimentos, como é que foi a semana, como é que estás, tens boas notícias, ou se aparece algum novo que se apresente se quiser, como é que é o teu nome, de onde é que és. E, portanto, para fazer esta relação também, ensaiamos os cânticos, mesmo que já estejam mais do que sabidos, precisamente para que possa ser assumido o sentido da letra, que é mais importante do que a música, fazemos sempre isso. Nós vamos fazer a nossa salvação como habitualmente, vamos ver quais são os cânticos que hoje
Depois ajuda nessa celebração e começávamos com o Cântico número 1, vamos ensaiar, está bem? O Cântico número 1 diz: Deus está aqui. Deus está aqui, tão certo como o ar que respirou, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como este canto que podes ouvir. Está pedido? Quem quer que sejas, onde quer que estejas, diz-me se este o mundo que desejas. Homens rezam, acreditam, morrem por ti. Dizem que estás em todo lado, mas não sei se já te vi. Vejo tanta dor no mundo, pergunto-me se existes. Onde está a tua alegria neste mundo de homens tristes? Se ensinas o bem, porque é que somos maus por natureza? Se tudo podes, porque é que não vês comida à minha mesa? Perdoa-me as dúvidas, tenho que perguntar. Sou teu filho e tu me amas, porque é que me fazes chorar? Ninguém tem a verdade, o que sabemos são palpites. Sangue é derramado em teu nome, é porque o permites. Se me deste olhos, porque é que não vejo nada? Sou feita à tua imagem, porque é que eu durmo na calçada? Será que pedir Isto é a segunda-feira, depois à quinta-feira eu vou de manhã e há um guarda que está por ali na portaria, que tem numa pastinha todos os pedidos das pessoas que querem falar comigo. Humberto Santos, Jorge Alexandre, Xavier Bastinho, David, quem é o David? Eu quero ver. Não, eu tenho o guarda. Está bem. Então eu chamo-as, entrego ao guarda, arranjam-me um gabinete e as pessoas vão sendo chamadas e vão comigo e conversam sobre aquilo que querem, falam das suas coisas. Aí é o tempo da escuta, é aí que se realizam, devia dizer, alguns milagres, devia dizer, de proximidade, de mudança, de conversão, de caminho, de recomposição da sua própria personalidade. Uma prisão não pode ser aquilo que ainda é hoje. Uma prisão priva da liberdade. Priva da liberdade de movimentos, da liberdade de contatar outras pessoas. Mas priva de muito mais coisas, não é? Nós temos um sistema muito regulamentarista, devido aos próprios problemas causados no interior das cadeias, não é? Onde a palavra proibir está em primeiro lugar. É proibido as visitas levarem não sei o quê, é proibido as visitas levarem não sei o que mais, é proibido ter visitas a não ser 2 dias por semana, julgo eu que é 2 dias por semana, é proibido, não é proibido, mas é preciso o poder discricionário do diretor prisional para que o preso seja casado, tenha a sua vida sexual, é tudo proibido. São autorizações atrás de autorizações. Transforma-se numa máquina repressiva, brutal e brutalizante, não é? Em que a regra vale mais, a regra comportamental vale mais do que o valor da dignidade e do direito de cidadania, não é? Eu não vejo por que razão é que as prisões não olhamos a prisão de uma outra forma. Mas estou a falar do ponto de vista da construção da própria prisão, não é? Porque uma prisão melhora ou piora conforme a sua construção, a sua capacidade das pessoas poderem pensar que há vida para além daqueles muros, não é? E aquilo que as prisões fazem, no essencial, é retirar essa vida e essa capacidade de sonhar. São muito poucos os presos que sonham. Aqueles que entram, eu devo dizer-lhe que prendi homicidas, que sabia que iriam ser, eram boas pessoas, que cometeram erros na vida e que foram presos e sabia que a prisão não lhes ia alterar a vida de maneira nenhuma, iam continuar a ser boas pessoas. Alguns perderam-se dentro da prisão, a esmagadora maioria perde-se dentro da prisão. As melhores escolas de carteiristas do país estão dentro das prisões, é aí que eles aprendem. Muitos deles aprendem o calão marginal dentro das prisões, muitos deles aprendem e vão ao primeiro contacto com a droga dentro das prisões. Dentro das prisões abunda a doença, as hepatites, as sidas, enfim, um conjunto de doenças que só por si tornam aquele espaço em qualquer coisa onde, quando fala da dignidade humana e dos direitos humanos, está tudo pantanas, não é? Quer dizer, e portanto é um processo romântico, de uma fantasia muito diáfana, crer que aquele é um espaço da qual as pessoas saem libertas.
Eu devo dizer-lhe que o ódio aprende-se. Nós aprendemos a odiar. Não é uma coisa que está nos nossos cromossomos. Tal como o amor se aprende. Lembro-me perfeitamente da primeira noite que passei na prisão. Eu entrei no estabelecimento prisional de Tiras no dia 21 de setembro de 2000, às 5 da manhã. Foi a hora que a judiciária achou conveniente levar-me. Não perguntaram se havia lugar, se não havia lugar, porque tem que haver sempre lugar. Estes alojamentos não têm lotação esgotada na porta, como imaginas. E então entrei, as guardas estavam a dormir, não sabiam que a judiciária ia levar mais pessoas. E então eu assisti de pé, morta de medo, à porta, com as guardas encenadas, a dizerem à judiciária: então mas ninguém nos avisou, não temos lugar. E a judiciária disse: isso é que era bom, aqui tem que haver sempre lugar, esta senhora hoje fica cá. E elas disseram: então vamos lá ver onde é que encaixamos. E como não havia lugar, eu estava a ver tudo cor-de-rosa lá dentro, tudo cor-de-rosa. Porquê cor-de-rosa? Lembrei-me dos colégios de freiras onde fui criada, iguaizinhos, nas dominicanas. O corredor tudo igual, mas é só mesmo o azulejo é que é igual ao colégio, o resto não tem nada a ver. E ao fim de me fazerem uma ficha, de me despojarem dos meus bens, as guardas, do meu anel, da minha mala, da minha carteira, de olharem para mim como uma criminosa, lá vem outra a dizer que é inocente e está aqui por alguma coisa, deve ser. Disseram-me: olha, vamos te pôr numa cela que é a melhorzinha que a gente tem, pois amanhã logo se vê. E assim foi. Subimos para o segundo piso do pavilhão, que é um silêncio de morte. Aquilo é um silêncio de morte pintado de cor-de-rosa. Abriram a cela, as portas fazem um barulho enorme, são de ferro. Abriram as luzes, eu só vi cabeças a levantar-se lá dentro, beliches e do chão. E a guarda disse: está aqui uma entrada. E fiquei ali a olhar para elas, a chorar. A chorar. A chorar, a chorar, a chorar, a chorar. Os sistemas prisionais, nomeadamente o sistema prisional português, hoje estão confrontados com algumas questões novas que têm a ver, por exemplo, com a nova criminalidade que vai surgindo, com os novos presos que vão sendo enviados para o interior do sistema prisional, e isso, em certa medida, é muito interessante porque isto coloca questões a um sistema prisional muito estratificado, muito marcado por uma ideia do estigma e da etiquetagem. Em princípio, os reclusos eram todos oriundos, normalmente das mesmas classes sociais, cometiam o mesmo tipo de criminalidade e, portanto, havia uma configuração do sistema prisional que era muito marcada por esse tipo de preconceito e de prejuízo, mas que de qualquer forma se refletia na realidade. Hoje, o facto de haver uma mutação muito grande na natureza dos próprios reclusos tem obrigado a reolhar o sistema prisional e a tentar olhá-lo agora numa dimensão diferente daquilo que tinha. Agora, o que acontece é que nós temos de partir do princípio de que uma prisão é, por oposição à lógica da liberdade, uma realidade absurda. As pessoas não nasceram para ser presas, não vivem para ser presas e, portanto, o facto de elas estarem em reclusão marca muito essa dimensão de absurdo. E é necessário que seja a realidade interior à prisão compreendida a partir de uma lógica de absurdo. Quando um recluso ao fim do dia é metido dentro de um tijolo e fica 12 horas lá dentro, evidentemente que está numa situação de absurdo, por relação consigo próprio, por relação com os outros, por relação com a liberdade. Quando o Estado tem o direito de aplicar penas de prisão e, portanto, o direito de manter em reclusão durante períodos longos seres humanos, não pode deixar de assumir simultaneamente o dever de lhes dar um destino virtuoso depois quando saírem da prisão. Daí todas as teorias da reinserção social e toda a necessidade de criar mecanismos que permitam tornar efetiva essa reinserção social. Nesse aspecto, tem-se evoluído, mas tem-se evoluído sempre muito lentamente. Nós estamos ainda muito longe de ter uma real eficácia na capacidade de resposta a esse desiderato que é imposto, nomeadamente pela própria lei penal, porque, e este é outro aspecto importante, porque também muitas vezes a comunidade exterior não é parceira deste tipo de aproximação. As pessoas olham para um ex-recluso pessimamente mal.
Ninguém quer saber dos reclusos para nada. Nem dos que lá estão, nem dos que saem. A sociedade não quer saber disso. E porquê? Porque acham que isto nunca lhes acontece a eles. Aqui é um problema social mesmo. Ninguém acha que cospe para cima e lhe cai em casa. Portanto, ninguém quer saber. Porque um ex-recluso chega cá fora e não tem trabalho. O que é que isso interessa? Há tanta gente aí que nunca foi reclusa e também não tem trabalho. Quando alguém sai da cadeia e não tem família, não tem apoio, não tem nenhuma retaguarda, primeiro, isso começa por lhe dificultar a sua saída. Isto é, ele vai ter que cumprir a pena até ao fim e é muito difícil que ele possa sair com tempo de condicional, com liberdade condicional, porque não tem apoios cá fora. Mesmo assim, quando acaba o seu tempo, tem que sair, não pode ficar lá o tempo todo. E sai para onde? Para a rua. Para a rua. Não tem para onde ir, fica na rua. Isto é, fica como mais um sem-abrigo. Sem mais. O que é muito dramático. Os apoios que temos em Portugal são pouquíssimos, são esporádicos, e isso para nós é um drama enorme, porque sabemos que estas pessoas, primeiro, têm medo de sair da cadeia, e alguns preferem a cadeia porque lá têm abrigo, e cá fora não têm esse abrigo. Alguns que conhecem já a vida da rua não ficam assustados com isso, porque sabem que vão arranjar. Arranjam mais uma casa que está abandonada, ou mais alguém que pode indicar-lhe uma pensão mais barato, ou a Cáritas, enfim, o que seja. Mas têm medo, alguns deles, de sair. Quando se aproxima o dia da saída, em vez de ser um dia de alegria, é um dia de grandes angústias, porque sabem que os espera uma luta que pode não ter tréguas, pode não ter caminho de paz à vista. Isso é um problema muito sério, muito sério. Muitas vezes, também depende dos casos, a gente arranja uma pensãozinha onde se paga durante uma semana, um mês, até ver se eles encontram o seu norte. Outras vezes não, ficam mesmo, saem de vê-los, encontram-os na rua. Uma voltinha que às vezes dou para a cidade, ainda ontem à tarde fiz, na cidade de Aveiro, encontrei alguns desses que saíram da cadeia para a rua e muitas vezes vão da rua para a cadeia e não passa disto, não passa disto. Às vezes pergunto a alguns presos, então e quando tu saíste a outra vez, que são reincidentes, tu ficaste aonde? Fiquei na rua. E depois? Foi um colega meu que também tinha estado na cadeia que me indicou onde é que havia um refeitório social onde eu podia ir comer, que me indicou uma casa abandonada onde eu podia ir dormir, e portanto foram os meus colegas, também sem abrigo e ex-reclusos, que me entenderam e que me acolheram. Isto é uma bufetada para a sociedade, não é? Porque quem ajudou o pobre foi outro pobre. Quando entrei em funções, a primeira coisa que pensei, no ponto de vista do sistema prisional, foi na avaliação do grau de humanização do sistema. Até que ponto é que havia realmente respeito no interior do sistema pela generalidade dos reclusos, pela totalidade dos reclusos, na medida do possível. Até que ponto é que nós podíamos introduzir modificação substantiva no interior das prisões. Por exemplo, eu tive a ocasião, não de iniciar, porque já tinha sido iniciado no governo imediatamente anterior, a extinção do balde higiênico no interior das prisões. É muito curioso porque a certa altura, posto a questão sabemos, então se inicia a extinção do balde higiênico, porque é que só governos posteriores vieram a acabar definitivamente com o balde higiênico. Exatamente por isso, porque nós estamos a trabalhar no interior dos sistemas prisionais com uma população que era claramente sedentária e, como é evidente, para criar condições higiênicas dentro das celas, antes a tirar aos reclusos. Ora, nós não tínhamos hipótese sequer de ter onde os pôr, quanto mais de os tirar. E, portanto, teve que ser feito através de um esforço muito grande e sempre progressivo, de trabalho contínuo, mas isso era para mim radicalmente um objetivo inicial. Não era possível manter, no fim do século XX, a situação higiênica que se vivia no interior das prisões. Se houver em Portugal 5.000 pessoas preocupadas com a reabilitação e com a reinserção, ou 10.000, já é muita gente, não é? Os milhões não pensam nisso. Os milhões de pessoas
querem os presos. E quanto mais tempo tiverem presos, melhor. É este o discurso oficial, dominante, de senso comum. Cantam alvíceras cada vez que existe uma prisão, não é? E cantam-se alvíceras, lembram aí dos grandes homicidas, com fortes manifestações populares, não é? De apoio à prisão. Não é? E, portanto, nós vivemos aqui de dois discursos. Um que é a utopia, a construção do futuro, e não tenho dúvidas que vai ser pela reeducação, pela reinserção, pela reintegração, enfim, por todos esses caminhos, ou por esses objetivos, mas estamos tão longe que eu julgo, você que é jovem, os seus bisnetos ainda não vão ver essa mudança. E, portanto, o sistema vive das utopias, dos românticos e daqueles que com o coração agem em prol da defesa dos direitos de quem está detido. Não tanto como uma estratégia desenhada política, mas pelo voluntarismo da Igreja, pelo voluntarismo das pessoas que se associam para visitar presos, que lutam, enfim, organizações não governamentais que também... A política não quer saber de presos. Quer dizer, à política nem interessam os presos. Porque o discurso político é cínico, não é? É um discurso de bem-aventuranças. Por mais desgraças que nos traga, no cerne do discurso político está sempre a bem-aventurança e a promessa, não direi do reino dos céus, mas de qualquer coisa parecida com o divino na terra, não é? Ora, os interditos, nos quais estão, como disse, as prisões, não fazem parte do discurso político, e daí que seja os setores do Estado mais desprotegido, mais abandonado, com as pessoas em maiores dificuldades, seja exatamente a Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Não tem o estatuto de outras direções-gerais, não é? Exatamente porque são presos, são indivíduos para cumprir penas, não penitências, não para esperar alguma coisa de bom que venha dali, não é? E, portanto, a política tem, em relação ao sistema prisional, um discurso cínico, ambíguo, não é? Se falar com qualquer ministro da Justiça, sobrançará, carregará a ouça. Acho que só houve um ministro da Justiça que acreditava nisto. Eu não pergunto à pessoa porque é que ela está presa. Nunca perguntei. Não tenho consciência, nestes mais de 40 anos que estou na prisão, de ter perguntado a alguém porque é que está preso. Penso que nunca perguntei. Se depois o preso quer dizer o que cometeu, até para ser ajudado, muito bem. Claro que eu colho e com todo o respeito, nunca me admiro, nunca abro a boca para dizer fizeste isso. De modo nenhum. Estou diante de alguém que sofre. Para mim isso é o importante. Ver Cristo no homicida é ver Cristo numa pessoa que cometeu um ilícito grave. Sobretudo, homicídio, se ele foi programado, planeado, é sempre mal, não é? Porque a vida não nos pertence, nem a nossa, nem a dos outros, portanto é sempre mal. Mas, independentemente daquilo que a pessoa possa ter cometido, eu vejo uma pessoa que sofre. E tenho diante de mim alguém que sofre. Porventura o problema da sua própria consciência, aquilo que nós chamamos de remorso, que é para muitas pessoas o seu maior castigo, a sua maior pena, é ficarem para o resto da vida com uma marca que é indelével, porque se é um roubo a pessoa pode porventura restituir, mas se é uma vida não pode restituí-la nem devolvê-la. Portanto, esse problema de consciência que fica na pessoa é muitas vezes a marca maior e a pena maior, a penalização maior que a pessoa tem. Ver Jesus Cristo aí foi a pergunta que me é feita e é isso que se calhar é o mais difícil, é porque quando Jesus Cristo disse eu estive preso, não disse por que tipo de crime, não distinguiu, não disse eu estive preso injustamente, ou estive preso porque roubei uma maçã para dar ao meu filho, não diz isso, não diz que é por coisas pequeninas, que às vezes nós também podemos ser poetas, não é? E pegar na palavra de Jesus e pensar que ele disse aquilo de maneira poética. Estive preso por coisas de nada, estive preso injustamente. Não, eu estive preso. É fácil fazer este exercício
Não é fácil. Porque a fé não é coisa fácil, nem é para nos colocar num terreno de facilidade, mas para nos colocar num terreno de felicidade, para nós e para os outros. E se eu vejo ali Jesus Cristo naquele preso, eu sei que vou depois encontrar de uma outra maneira, e ele depois quando me perguntar, tu viste-me na cadeia? Eu digo, sim, eu ouvi-te, citei-te. Há uma expressão muito curiosa, já agora, que o Papa Francisco já utilizou várias vezes, diz que o pastor tem que cheirar a ovelha. Quando eu saio da cadeia, se eu cheirar a preso, não tem mal nenhum. Quando saio do hospital, se cheirar a doente, não tem nenhum mal, sinal que estive lá. Portanto, também nesse aspecto, acho que o capelão, o padre, tem que ser de tal maneira descontraído e próximo, que não tenha medo de se aproximar mesmo, concretamente, e de dar um abraço. Recordo uma vez um cavalheiro na cadeia, cheguei e cumprimentei-o, e ele disse-me assim, depois no fim da conversa, não sabe quanto me fez bem aquele aperto de mão que me deu quando eu cheguei. E eu nem o conhecia, era a primeira vez que ele vinha. Apertei-lhe a mão, não foi até a doer, nem até a partir os ossos, mas ele sentiu que eu estava a transmitir-lhe alguma coisa de acolhimento, é esse sentido, de acolhimento. Quando eles vêm para a celebração, e quando, à segunda-feira, que faço uma celebração da palavra, quando eles chegam, eles são cumprimentados com um abraço, mas já fazem espontaneamente também. Abraçam-me e fazem a mesma coisa aos visitadores. Portanto, já ninguém escapa a um abraço dos presos, o que é muito importante, porque isso significa proximidade, atenção, carinho, etc. Quando vou a uma cadeia de mulheres, cumprimentá-la com um beijo, com 2 beijos, é normal. Faz-lhes bem, faz-nos bem, aproxima-nos. No fundo é uma senhora que está presa, é um cavalheiro que está preso, é uma pessoa que está presa, só que está na cadeia. E isso está na cadeia não é assim uma exceção tão grande, porque qualquer pessoa pode ir parar numa cadeia sem ter planeado coisa nenhuma, não é? Eu continuei sempre a rezar e a falar com ele, mas a falar de uma forma diferente. Eu zangava-me com Deus. E perguntava, porquê que me estás a fazer isto? Isto não é justo. Isto não é justo. Porquê que tu me estás a fazer isto? E enquanto não me fizeres compreender porque é que me estás a fazer isto, eu estou zangada contigo. Eu ainda estou zangada com Deus. Mas falo com Ele todos os dias. Não cortamos relações. Um padre assistente espiritual numa prisão, que é assim que a lei lhe chama, tem que ter uma característica primeira, que é ser acolhedor e ser bem disposto. Dizemos que uma pessoa que trabalha nas prisões, seja padre ou seja um leigo, tem que ter um bom sentido de humor, tem que ser uma pessoa alegre, uma pessoa que comunica alegria, que comunica que está realizada como pessoa e vai partilhar isso com outras pessoas. Sofrimentos já lá temos. Ninguém sabe o minuto seguinte nem o dia da manhã. Só que está-se ali, enquanto se investiga ou não. É um depósito. Panela de pressão mesmo, pronto a arrebentar. Portanto, nesse meu serviço com o Sr. Padre, muitas vezes eu lhe dizia, Sr. Padre, eu que toda a minha vida fui educada na religião católica, tenho fé em Deus, Deus esqueceu-se de mim. Deus esqueceu-se de mim. E eu dizia, filha, Deus nunca se esquece de ninguém. Tu, quando te vierem essas coisas à cabeça, tu lê a Bíblia, porque arranjas amparo ali. Eu dizia, mas eu faço isso todos os dias. E fazia. E sabem como é que eu fazia? Desde que para lá fui, é aquela Bíblia que ainda hoje eu tenho, é a mesma. Em casa, aquela tem que ser sempre a mesma. E eu, ou de manhã ou à noite, fechava os olhos para ouvir aquela voz dentro de nós. Aquele mistério da fé. O mistério da fé é aquilo que a gente ouve e acredita. E a maioria das pessoas não acredita. Pronto. E eu abria a Bíblia, fechava os olhos e passava. E quando achava que era ali que eu tinha que ler, abria os olhos e tinha ali o dedo num sítio. E lia aquele bocadinho naquela noite, ou naquela manhã, para tentar arranjar uma resposta, que era, meu Deus, diz-me, o que é que eu estou aqui a fazer? Nunca. Essa resposta eu nunca encontrei, até hoje. Encontrava outras,
respostas. Mas à procura dessa resposta, passava para um papelinho. Aquela mensagem que eu lia naquele dia, colava com Colgate na parede, o papelinho. E todos os dias, durante 4 anos e 3 meses, eu fiz isto. Eu tinha a cela toda forrada de papelinhos, quase. Sempre com Colgate. Colgate é o nosso betume lá dentro, até para colar dentes. E então, um dia, eu passei-me um mau bocado lá dentro, porque achei que a única saída possível era matar-me. E foram chamar a minha querida diretora da altura a horas não recomendáveis para uma senhora diretora até entrar num ambiente prisional. E ela ia morrendo quando entrou na minha cela, no meu quarto, que eu não chamava cela, chamava quarto, para fugir à realidade. A ver, porque até o teto quase eu tinha forrado com partes da Bíblia e com setas, que era a fazer o percurso de tudo o que eu lia à procura de uma resposta para aquilo que eu queria, que nunca encontrei. E ela achou, de certeza, que eu estava a enlouquecer. E então disse-me: eu gostava de ler tudo o que está aqui, porque isto, de facto, é uma história, mas para isso eu precisava que a menina me tirasse tudo da parede para eu ler, com calma, no meu gabinete, porque não se importa. E eu fiquei muito satisfeita, fui na conversa dela e tirei tudo das paredes e ela levou para ler, e no dia que eu saí devolveu-me. E eu quero aproveitar para lhes agradecer, porque eu tive muita sorte no meio desta desgraça toda. Eu tive muita sorte por ter o senhor padre que tive, por ter a diretora que tive, por ter os amigos que tenho, a família que tenho e os guardas que tive. Porque se não fosse isto tudo, eu hoje não estava aqui a falar convosco. Quanto mais tento aprender, mais sei que nada sei. Quanto mais chamo o teu nome, menos entendo o que chamei. Por mais respostas que tenha, a dúvida é maior. Quero aprender com os meus defeitos, acordar um homem melhor. Respeito o meu próximo para que ele me respeite a mim. Penso na origem de tudo e penso como será o fim. A morte é o fim ou é o novo amanhecer? Se é começar outra vez, então já posso morrer. As pessoas têm dificuldade em perdoar. Alguém que me ofende tem que pagar por mal que fez. Dizemos nós, é logo espontâneo. Quem fez mal merece castigo. Nem sempre. Ou pode merecer um castigo, mas não necessariamente o castigo da prisão. Não é? Se tu roubaste, corte-te a mão com o que roubaste. Isso não é solução. Não é? Se eu quero acabar com o mal no mundo, não posso matar as pessoas que cometem mal. Senão, de facto, aqui uma coisa que aconteceu há uns anos atrás, aqui na nossa Europa, um senhor que quis ter uma sociedade perfeita e matou pura e simplesmente, matou milhões, não é? E não criou a sociedade perfeita, que não existe, nem existiu, nem ele o conseguiu, nem o conseguiram depois os seus sucessores, ou enfim, os seus vindouros no seu país. Não é assim. Portanto, se alguém comete um erro, eu tenho sempre que acreditar que a pessoa pode ser recuperada. Portanto, o meu perdão significa que eu me ponho muito do lado lá, que me ponho muito do lado daquele que cometeu o crime e que possa inclusive pensar aquilo que ele fez, podia tê-lo feito eu. O erro que ele cometeu, podia ter sido eu a cometê-lo. Fez muita impressão há dias o Papa, numa das suas intervenções, disse assim: há muitos presos da minha diocese de Buenos Aires que de vez em quando me escrevem cartas e eu aproveito o domingo à tarde para lhes telefonar para a Argentina, para Buenos Aires, e falo com eles. E depois de falar com eles, fico a pensar na minha oração: porquê é que ele vai estar preso e não eu? Porquê é que ele e não eu? Porque isto é o mistério do mal, o mistério do bem. Porquê é que ele faz mal e eu não o faço? Ou porquê é que eu faço mal e por acaso não fui apanhado? Escapei-me. E aquele foi apanhado e não se escapou, está lá. Portanto, o perdão devia fazer parte da nossa vida. Se eu fosse a pôr um rótulo a todas as pessoas que cometiam erros, que cometem mal, toda a gente estava com um rótulo, toda a gente, eu também. Se eu dissesse assim: meus senhores, quem nunca fez nenhum mal, faz favor de sair da igreja, eu também tinha que sair, a não ser que eu não fosse consciente, que eu não fosse verdadeiro comigo mesmo, diante de Deus.
Portanto, assim como eu recebo com alegria alguém que me perdoa um disparate que eu cometi e me perdoe, se estás perdoado, é como se nada tivesse acontecido, e eu fico contente por isso, agradeço, muito obrigado, e dou-lhe o abraço da reconciliação. Assim também eu devo perceber que se eu perdoo ao outro, eu estou a dar-lhe essa alegria. E o abraço da reconciliação faz com que a pessoa se recupere e porventura possa chegar à conclusão e dizer, de facto, eu não podia ter feito isto, eu não devia ter feito isto, eu nunca mais vou fazer isto. Muito mais do que se eu dou um tal puxão de orelhas que arrancou orelhas. Isto é, eu muitas vezes o castigo que eu dei nem sequer foi proporcional ao mal que a pessoa cometeu. Quando eu ensaiava um cântico, Deus está aqui e explicando às pessoas, o mais importante quando há um cântico religioso, o mais importante é a letra, que a música. Então Deus está aqui na cadeia, está aqui como se fosse uma grande catedral, está aqui tão presente aqui como está no Vaticano, ou em Fátima, ou como está ali na igreja ao lado. Está aqui. Mas também está aqui, sobretudo, o aqui de nós, de cada um de nós, do teu coração, do meu, do Senhor Guarda, que está ali à porta a tomar conta de nós, para nos ajudar, e está no teu coração. E apontei assim para um homem que estava na primeira fila da celebração. E ele fez um gesto de repulsa e depois disse-me, quis falar comigo no fim. Quando me disse que Deus estava em mim, eu sei que não está, porque eu sei os crimes que cometi. Deus não pode estar no coração de um criminoso, eu sei que sou criminoso. Foi uma conversa belíssima, essa e as que se lhe seguiram. O Padre João tem trabalhado em tudo aquilo que diz respeito ao aspecto legal da situação dos reclusos. Ele tem procurado dinamizar a nível nacional também uma pastoral orientada para os reclusos e por isso mesmo eu direi que era uma pessoa verdadeiramente carismática a que a Igreja em Portugal muito deve e o seu exemplo deverá ser imitado por muitos outros. As pessoas que vivem em situação de reclusos merecem, por parte da Igreja, eu direi, um carinho, uma atenção, uma predileção muito especial. Se calhar, durante muitos anos, nos contentávamos com uma resposta que era esta. Como é que está a pastoral penitenciária na sua diocese? Está bem, porque tem um capelão nomeado. Era isto. Era ter um capelão, estava feito. E, efetivamente, a perspectiva que hoje temos não pode ser isso. Só do capelão. Não é só o capelão que tem que ter voluntários à sua volta, colaboradores, como a própria legislação aponta, chamando-lhes assim, colaboradores da capelania, mas pelos muitos trabalhos, muitas mais dimensões, na área social, por exemplo, na área teológica, na área jurídica. Há muita coisa que vem ao de cima e que tem que ser trabalhada e tem que ser atualizada. Portanto, uma pastoral penitenciária que se limita à visita do padre capelão à cadeia é completamente limitada. Não é isso que se pretende. Oxalá, Deus queira, que em todas as cadeias haja um capelão eficaz e eficiente na sua presença e que vá muitas vezes, que não vá só no dia de Natal, que não vá só no dia de Páscoa, que vá muitas mais vezes, e repito, muitas mais vezes, e dando muito tempo aos reclusos, aos guardas, ao pessoal que trabalha, conversando. Aliás, já agora aproveito para dizer que quando nós somos nomeados para um estabelecimento prisional, é para o estabelecimento prisional, não é só para o recluso. Portanto, todo este trabalho que fazemos com o outro pessoal é de uma importância fulcral. Isso ajuda não só à aproximação, como ajuda também, muitas vezes, a perceber o muito que se sofre numa cadeia, mesmo não sendo preso. Os guardas e todo o pessoal. É uma presença sempre muito estressante e, no fundo, as pessoas passam muitas horas também presas. E a nossa presença ali, uma presença também de carinho, de atenção e de partilha de afetos e de preocupações das pessoas que lá trabalham é muito, muito importante. Por isso, mais tempo na cadeia, mais presença da parte do padre e depois não só do padre, evidentemente. Uma pastoral que se focalize ou que seja exclusiva da presença do padre está fora, porque não é só, é isso, mas é muito, 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 muito mais. Não vá, bom dia e até logo. Até logo. Cá nos esperemos. Sim, 12h30. Sim, senhora. O futuro das prisões em Portugal tem à sua frente, para ser futuro, muitos anos, a meu ver. Não sei se dezenas de anos, porque essas coisas não se reformulam nem mudam assim, pela vontade de uma pessoa. Tem que ser um querer mais comunitário, um querer coletivo. Nós estamos numa fase de construir cadeias.
de alargar cadeias, de criar mais uma ala para ter mais presos. Estamos ainda nessa fase, enquanto que há outros países que já deram esse passo e já estão a fechar cadeias. Isso é dos nossos dias, das notícias dos jornais, a gente sabe disso. E quando nós queremos diminuir o número de presos, faz-se um outro trabalho. E o trabalho é precisamente evitar que haja presos. Imaginemos que eu tenho um familiar que posso dizer, bom, esta pessoa se continua por aqui vai presa. Se me ajudarem a que ela não cometa crimes, melhor é. Ficamos todos mais contentes. A pessoa não vai para a cadeia, começa logo por aí, não vai passar por tudo que acontece, a humilhação de estar na cadeia. E depois também a marca, como se sabe, não é só para o preso, mas é para a própria família. Fica marcada por ter um familiar na cadeia. Isso, para algumas famílias, é traumatizante, para não dizer para todas. Então, se pudermos evitar, melhor. O que é que alguns países estão a fazer? Países nórdicos, na Europa, Norte da Europa. Fecham cadeias porquê? Fecharam, estão a fechar. Porque, não podendo fazer a prevenção de outra maneira, e certamente o fazem também de outras maneiras, têm a preocupação de pegar, de agarrar alguém que algum dia passou pela cadeia, para que não reincida. Portanto, a não reincidência já permite que muitas pessoas não pisem o risco do crime. Portanto, não vão parar à cadeia. O que é extraordinário. É, portanto, alguém que sai da cadeia, que é aqui que jogam esses países, nunca mais é largado. E se eu escolher o meu caminho, será que me aceitas? Quem és tu, onde estás, o que fazes, não sei. Eu acredito é na paz e no amor. Por favor, não deixe o mal entrar no meu coração. Dou por mim a chamar o teu nome em horas de aflição. Mas tens tantos nomes, és rei de tantos tronos. Se o homem nasce livre, porque é que alguns são donos? Quem inventou? A palavra prisão é tão forte que não tem sinónimos. Mas podia dizer alguma coisa como também cadeia, no sentido da pessoa estar presa, podia pensar em grades, podia pensar em muros. É-me difícil, se me gostasse o contrário, eu gostava mais de falar em pontes, gostava mais de falar em coisas que façam a ligação e não coisas que marquem uma cisão e uma separação. Preferia que a palavra prisão não tivesse sinónimo, que ela existisse sozinha até um dia qualquer morrer e desaparecer por completo. A morte não me assusta, o que assusta é a forma de morrer. Porquê que os homens se comportam como irracionais? Porquê que guerras, doenças matam cada vez mais? Porquê que a paz não passa de ilusão? Como pode o homem amar com armas na mão? Porquê? Peço perdão pelas perguntas que têm que ser feitas. E se eu escolher o meu caminho, será que me aceitas? Quem és tu, onde estás, o que fazes, não sei. Eu acredito é na paz e no amor. Quanto mais tento aprender, mais sei que nada sei. Quanto mais chamo o teu nome, menos entendo o que chamei. Por mais respostas que tenha, a dúvida é maior. Quero aprender com os meus defeitos, acordar um homem melhor. Respeito o meu próximo para que ele me respeite a mim. Penso na origem de tudo e penso como será o fim. A morte é o fim ou é o novo amanhecer? Se é começar outra vez, então já posso morrer.